Eu sou Ismar de Oliveira Soares. Estou há 29 anos na Escola de Comunicações e Artes e no Departamento de Comunicações e Artes. Sou essencialmente um professor, um comunicador, exerço algum tipo de papel de articulação no espaço do movimento popular, no espaço da academia, no espaço de implementação de projetos de gestão e projetos de educomunicação. Eu cheguei ao CCA através de um concurso. O concurso era para um professor de Psicologia da Comunicação. Eu me senti habilitado para esse tema, uma vez que havia feito filosofia com uma grande dose de psicologia, de estudos de psicologia. Preparei-me para esse concurso, ingressei aqui, uma vez que, além da filosofia, havia também estudado comunicação, jornalismo, da Casper Libero. Então, me habilitei para trabalhar no espaço da formação de comunicadores, tendo já passado por uma experiência anterior, que foi ser coordenador do Departamento de Jornalismo da Metodista de São Bernardo, que, na época, implementava um curso de comunicação bastante reconhecido no país. E aqui na ECA, ingressei num departamento que trabalhava com o ciclo básico, que fornecia as disciplinas para a formação básica dos estudantes de todos os demais cursos. Então, eu ingressei com a tarefa de, a partir da psicologia da comunicação e a partir também do suprimento de outras disciplinas que se fizessem necessárias, de uma maneira multidisciplinar, integrar um corpo docente voltado para a formação básica do estudante dos diferentes cursos da Escola de Comunicações e Artes. E, nesse sentido, integrei-me numa perspectiva de ensino que estava próxima à minha trajetória anterior, que era a de ser professor, de ser formador e, especificamente, de ser professor e formador no âmbito da comunicação. O departamento, ele exercia, desde a fundação da ECA há 50 anos, exercia uma função de proximidade com a prática docente de toda a ECA, e no período que eu ingressei ainda era assim, mas já se iniciava um movimento em torno de uma reforma curricular na ECA. E então vamos viver, já nos inícios dos anos 90, a decisão que a ECA tomou de fragmentar os currículos de cada curso. E a recomendação que vinha a partir dos debates que ocorreram na ECA é que cada curso elaborasse, construísse um currículo autônomo, já sem a interferência, portanto, da disciplina do CCA. Na verdade, a grande questão que se colocava na época era que a escola estava imaginando a importância de dialogar mais diretamente com o mercado, enquanto que o CCA era um departamento muito acadêmico, voltado para as ciências sociais, ciências humanas, ciências da comunicação, e que, a partir dessa formação muito humanista, tirava tempo para uma formação, para um exercício imediato do trabalho profissional. Era, na verdade, um conflito de natureza acadêmica e de natureza ideológica, simultaneamente. E a perspectiva de muitos dos demais departamentos da ECA é que o CCA iria se dissolver, os professores iriam ser alocados em outros departamentos, de forma que não criaria, quem sabe, muitas dificuldades para a própria escola, com um departamento a menos, mas com uma boa quantidade de professores, na época ao redor de 30, que iria fortalecer os demais departamentos. Acontece que apenas 5 professores aceitaram serem imigrados ou levados para os departamentos. Os demais professores decidiram manter-se aqui. O departamento tem autonomia para produzir isso. E aí, no caso, o departamento começou a discutir os seus próprios caminhos.
Um dos caminhos seguidos foi de continuar atendendo os departamentos que aceitassem manter a disciplina do CCA. No caso, nós continuamos trabalhando com a graduação, porém nos aperfeiçoamos e avançamos na pós-graduação e na especialização. Então, no caso nosso aqui, a necessidade da sobrevivência do departamento dentro da ECA e da USP nos levou a buscar alguma forma de contribuir com a sociedade. E a forma de contribuir que encontramos naquele momento foi rediscutir o processo de formação do profissional. E aí chegamos à perspectiva de criar uma especialização em gestão da comunicação. Criamos um curso de especialização em gestão de processos comunicacionais e a nossa preocupação era ir contra uma maré que estava chegando, que era a maré da modernidade, que pensava em especializações exclusivamente ao redor das funções da comunicação. Então, eram especializações ou formações para o jornalista, para as relações públicas, para o publicitário. E nós entendíamos que a América Latina necessitava de uma formação mais voltada para a formação do comunicador, relacionado com o progresso social, relacionado com a organização da sociedade. E foi nessa linha que o departamento caminhou. Então, esse foi um momento forte. Reunir um grupo de professores para manter um curso. Esse curso se manteve por 17 anos, um curso de especialização em gestão da comunicação. Foi o primeiro departamento a criar um curso de especialização na ECA e foi justamente nessa linha. E, finalmente, esse curso ele possibilitou elementos, reflexões, para que pudéssemos nos aproximar de um outro projeto, criar um outro projeto, que foi o projeto de criação de uma graduação específica, uma graduação em torno ao conceito e à prática da educomunicação. E nesse bojo, vimos a criação de uma revista de comunicação e educação, ao redor de 1993, 94, justamente nesse momento em que a ECA se fragmentava e o CCA tentava manter um eixo interdisciplinar nas relações entre comunicação, gestão, educação. Isso foi, portanto, algo que mexeu conosco, com o departamento, que deu vitalidade ao departamento e que possibilitou que pudéssemos avançar para uma novidade. E essa novidade foi esse curso de graduação interdisciplinar ao redor da interface comunicação e educação. No meu caso, a contribuição que eu tentei dar foi buscar uma herança que já vinha vindo no departamento de se preocupar com a interface comunicação e educação. Nós tivemos no departamento uma professora chamada Nelly Camargo, que nos anos 70 e 80, como assessora da Unesco, de outros organismos internacionais, já vinha trabalhando com comunicação e educação. A professor Virgílio Noia Pinto, que trabalhava muito mais com a questão da comunicação, arte e cultura. Eu entendi que eu poderia estar dando uma colaboração mais específica, enfrentando essa questão, estudando essa questão. E fiz, então, uma parceria com a professora Elza Dias Pacheco, minha colega na disciplina de Psicologia da Comunicação, que havia criado um laboratório para estudar a relação entre comunicação, sociedade e infância. Inspirada na professora Elza Pacheco, eu decidi, juntamente com outros colegas, criar um núcleo de comunicação e educação. O núcleo foi criado 10 anos depois que eu entrei aqui. Eu entrei em 86 e o núcleo foi criado em 96. 40 pessoas assinaram a proposta de criação e tivemos início, então, a um núcleo de pesquisa e de cultura e extensão. Na época, nós estávamos muito preocupados em dizer exatamente qual é a nossa missão, porque nós gostaríamos e fizemos, né, simultaneamente, pesquisa e intervenção, pesquisa e extensão. Esse núcleo de comunicação e educação, ele acabou
possibilitando uma articulação com todos os professores do departamento e da própria ECA interessados nessa interface. Então, acredito que tenha sido uma contribuição minha possibilitar que colegas de outras áreas ou dentro do CCA, com núcleos temáticos diferentes desse específico de comunicação e educação, pudesse aportar contribuições. Então, essa articulação com outros colegas, ao trazer conhecimento de cada um, expertise de cada um, também consolidou a ideia da relação comunicação-educação como um eixo convergente de todas as preocupações. Isso foi essencial para que, posteriormente, já no final dos anos 90, tivéssemos a aprovação de um curso de graduação nessa linha. No caso, eu acredito que eu tenha sido alguém que costurou relações, agregou elementos tópicos de ponderação que pudesse permitir que as pessoas se vissem dentro desse eixo articulador. E, a partir disso, caminhar na direção da oferta de um curso de graduação que se fazia necessário para o CCA e muito mais para o próprio país, que foi a graduação em Educomunicação aprovada pelo Conselho Universitário em 2009. E, no caso, eu diria também que uma contribuição que foi oferecida foi ter facilitado que os professores do CCA pudessem ir à periferia da cidade. Um projeto como o Educom Rádio, que durou 7 semestres, e que envolveu a ECA como um todo, numa atividade de extensão, aos finais de semana, levou quase todos os professores do departamento à periferia da cidade, por um longo período, levando as suas expertises pessoais e de pesquisa para um diálogo com a população, um diálogo com o professorado e até mesmo um diálogo com as crianças da periferia de São Paulo. Isso trouxe para o departamento um banho de realidade e facilitou muito que o departamento também se reorganizasse para criar uma nova perspectiva de formação na própria graduação. As pessoas brincam, não é? Então, para mim, isto é uma forma carinhosa das pessoas se referirem a uma pessoa que está permanentemente discutindo essas questões e levando esse tema para diferentes áreas, diferentes espaços. Na verdade, a educomunicação não tem um criador. Mesmo se nós apontássemos para alguns predecessores que discutiram essas questões, como Paulo Freire, como Mário Kaplun, por exemplo, nós não diríamos que nem Paulo Freire nem Mário Kaplun criaram a educomunicação. Nós temos uma conjunção de ideias e de práticas ocorridas na América Latina, especialmente na América Latina, mas também presentes em outros continentes, mediante as quais, a partir dos anos 70, especialmente, nós vamos observar que grupos organizados da sociedade passaram a entender que era possível articular processos e meios de comunicação para colocar de pé projetos sociais que estavam à margem das discussões, não estavam na mesa da sociedade. E nós, então, a partir de uma pesquisa do Núcleo de Comunicação e Educação, já no final dos anos 90, 1997, 99, nós identificamos que a América Latina havia criado maneiras, procedimentos de trabalhar a interface comunicação e educação de uma maneira criativa, fora dos padrões e dos parâmetros que já haviam sido definidos para o campo da comunicação ou para o campo da educação, e que, a partir dessa perspectiva de interface, comprometida com a história do continente, com as lutas do continente, referenciais teóricos e metodológicos foram sendo formados. O que o Núcleo de Comunicação fez foi analisar esses procedimentos, essas práticas, a partir de questionários, de entrevistas em profundidade em 12 países da América Latina, e chegar à conclusão de que esse movimento merecia ser estudado. Ele aparecia como um campo emergente,
e que ele necessitaria ser diagnosticado, seguido, experimentado, e o nome para designar este campo foi tirado, foi usado a partir de uma ressemantização de um neologismo já existente. Claro que, por ser um neologismo, as pessoas acabam interpretando à sua maneira o conceito, e claro que é necessário que se estabeleça parâmetros, índices, para se fazer uma busca de coerência epistemológica em torno daquilo que se pretendeu designar com a educomunicação e aquilo que é designado por muitas pessoas como educomunicação. De qualquer forma, eu diria que a educomunicação não tem um pai. Né? A educomunicação é um fruto de um movimento social e, se não fosse isso, não existiria. Se alguém resolvesse criar, não daria certo. Né? Não foi criado, ele emergiu das práticas sociais, algumas pessoas pesquisaram, algumas pessoas se envolveram, e essas pessoas têm algum grau de responsabilidade. Nós vamos dizer que, em alguns momentos, as crianças são o pai e a mãe da educomunicação, em muitos espaços, em outros são os jovens que fazem esse papel. Nós estamos gerando, simultaneamente, muitas mães e muitos pais, um conceito, uma prática que está se consolidando. E vou dizer para você uma coisa importante. Há uma nova geração de professores que chegou ao departamento, e é uma geração de professores que tiveram uma história de vida com o próprio NCE, com os núcleos de pesquisa do departamento, e que tem toda a condição de dar continuidade ao trabalho que esse departamento vem realizando. E que, portanto, os nossos professores, eles recebem uma herança, né? Como eu recebi herança da Nelly Camargo, da Elza Dias Pacheco, por exemplo, os nossos colegas estão recebendo uma herança, a perspectiva é que eles continuem levando a tocha adiante. O que essencialmente diferencia o CCA é que sua formação, a constituição do seu corpo docente, foi sempre pensado como um espaço de reflexão sobre o campo da comunicação. Esse campo da comunicação visto a partir das diferentes áreas das ciências humanas, mas o mote central era a comunicação. Enquanto os demais departamentos, eles têm uma visão mais operacional, seguindo a perspectiva criada pelos estudos funcionalistas norte-americanos, que foi estabelecendo, a partir da década de 40, o que significava ser jornalista e o que significava o jornalismo, o que significava ser relações públicas ou o campo das relações públicas, o que significava publicidade, o campo da publicidade. E os demais cursos da própria ECA, eles estão voltados para o fazer operacional, numa visão fragmentada do conceito da prática da comunicação. O CCA, por ser um departamento voltado para o campo da comunicação, ele permite a convivência com a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade dentro do seu meio. Ele pôde, com isso, servir aos demais departamentos durante um longo período da sua história e depois criar seu próprio espaço. Quando ele vai criar seu próprio espaço, da especialização, da pós-graduação ou da graduação, ele opta por uma perspectiva multidisciplinar de trabalhar a comunicação. Então, esse é o que caracteriza o departamento. Pela defesa da ECA, pela defesa do conceito de comunicações e artes. Na verdade, o CCA repete o nome da escola. Escola de Comunicações e Artes, Departamento de Comunicações e Artes. E o CCA ele foi perseguido quando a perspectiva da fragmentação da ECA aflorou. Então, naquele momento de modernização, vamos chamar assim, né, que correspondeu à primeira metade da década de 1990, o grande mote dos demais departamentos foi: vamos extinguir o CCA. Porque o CCA representa uma articulação que nós não queremos. Nós queremos
a fragmentação, queremos que cada curso seja autônomo. Na verdade, a autonomia dos cursos já vinha sendo pregada, né? Especialmente pela área do jornalismo. O jornalismo foi o primeiro espaço de formação acadêmica na área da comunicação, em termos profissionais. E o jornalismo, ele se sentiu prejudicado quando o Ministério da Educação cria os cursos de comunicação social e aglutina dentro do mesmo espaço jornalismo, relações públicas, publicidade e os demais. A ECA foi além disso, porque passou a aglutinar cursos de comunicação com cursos de artes e criou, num âmbito só, uma micro-universidade. Isso incomodava ao pessoal de jornalismo, incomodava ao pessoal de artes. Na verdade, o jornalismo ele sofreu um baque, porque a reforma dos anos 90, a reforma curricular de 1994, 95, que estabeleceu que cada curso se mantivesse um currículo integral. Um dos departamentos que decidiu ficar absolutamente sozinho, autônomo, foi o jornalismo. Bom, consequência no jornalismo, as pessoas foram subindo em idades, algumas pessoas faleceram, e eles necessitaram contrataram profissionais para as áreas de fundamentação e não tiveram fôlego para manter um departamento com a eficácia, eficiência do trabalho como era de se prever. Isso por quê? Porque o curso ele necessitava uma colaboração da própria ECA para sobreviver. E quando ele ficou isolado, ele não conseguiu se manter isolado. Já a Relações Públicas optou por manter esse diálogo com o CCA e foi beneficiado por isso, porque parte da grade curricular dos cursos do CRP era o CCA continuou oferecendo. E o diálogo com o CRP, né, Relações Públicas e Publicidade e Turismo, nunca foi prejudicado por isso. O papel do CCA é manter fidelidade à sua história de um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, inclusive buscando articulações dentro da própria ECA com outros colegas e outros departamentos que queiram trabalhar nessa frente em torno de um projeto integrado entre as comunicações e as artes. Você podia perguntar assim, o que você mais gosta de fazer, né? E aí eu teria muita dificuldade de responder essa pergunta, né? Porque cada um de nós tem as suas manias, né? Seus gostos, né? Alguns gostam de pescar, outros gostam de trabalhar, né? Alguns fazem da pescaria um trabalho, e talvez esse seja o meu caso. Fazer da pescaria um trabalho. Eu me sinto muito bem na discussão dessas questões que colocam o desafio de criar coisas novas. Então, encontrando-me agora no dia 11 de novembro com um grupo de professores e alunos da Zona Norte de São Paulo, da DRE Jaçanã Tremembé, um grupo de professores e alunos. Havia preparado uma palestra para professores a respeito das novas propostas governamentais de reforma do ensino fundamental e tal. Então, era uma palestra que exigiria uma concentração minha e do público, identificação de elementos jurídicos e próprios de leis e pareceres e tal. Daqui a pouquinho eu me vejo frente a crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos, 13 anos. E me vi diante de coordenadores, de professores que estavam trabalhando com a comunicação desde 2001, gente nova que estava chegando no pedaço. Eu havia preparado um PowerPoint, tinha 30 slides para apresentar, né? E, na verdade, abri, né, e ficou lá na primeira slide, porque eu comecei a conversar, desci lá do palanque e comecei a conversar com as crianças a respeito das experiências. E, na minha cabeça, tudo que eu tinha que dizer, eu comecei a falar a partir do que elas estavam vivendo e das experiências que estavam compartilhando.
E foi mais ou menos 1 hora e 15 minutos de um intenso diálogo e de recordações, algumas emoções no meio do pedaço. E, na verdade, esse diálogo do dia 11, que aconteceu na Zona Norte, havia sido precedido por um outro diálogo no dia 7 de novembro, no Colégio Dante Alighieri. Colégio de classe média alta, já haviam inaugurado um estúdio de rádio, inauguram um estúdio móvel de televisão, num ônibus, uma transformação de um ônibus da frota do colégio. Uma menina se preparou para me entrevistar e ela dizia: professor, eu estou tremendo, estou muito emocionada, eu li sobre você, nossa, como você ajudou as pessoas, as crianças e tal. Pô, um dia eu queria ser o seu aluno. E ela começou a gaguejar e disse: minha filha, dá um abraço aqui, né? Vamos conversar. Na verdade, talvez você tenha mais para dizer para mim do que para dizer para você. Aí nós nos sentamos no fundo do ônibus, né? E começamos a contemplar aquele ônibus que está sendo criado. E que os próprios educomunicadores do colégio diziam: olha, é um desafio para nós, não sabemos o que fazer com isso, né? E as crianças é que vão ter que nos ajudar, e quem que puder que nos ajude a ver o que fazer com isso, porque agora recebemos a missão de trabalhar com um estúdio móvel na prática educomunicativa numa escola particular. Porém, o que eu estou dizendo aqui, notando, é que o entusiasmo da escola de periferia é o mesmo entusiasmo, porque é uma juventude que está ali, e essa juventude, independentemente da condição social, são seres humanos envolvidos com questões fundamentais, especialmente a questão da expressividade e de serem sujeitos sociais, de estarem no mundo e de encontrarem adultos que colaborem para isso. Veja bem, você me perguntou que pergunta eu gostaria de ter feito, de responder que não foi feito. Na verdade, onde eu me sinto bem. Ali eu me senti bem. Não é? E esse bem significa que eu percebo que é um diálogo que não morre, porque existe uma geração chegando e essa geração está muito mais sintonizada do que nós mesmos nessas questões, e o que nós podemos fazer é nos unir a eles, né? Ou nós nos associamos a eles, ou nós vamos desaparecer antes que a gente mesmo perceba. Então, eu diria o seguinte, né? A pergunta que, se quiserem continuar me fazendo, é essa, né? Onde é que você se sente melhor, né? Se sente bem. E é justamente nesse diálogo intergeracional em que colaboro, de alguma forma, e me sinto espelho, né, daquilo que é a aspiração de todo mundo, que é de se expressar e de criar mecanismos, mudando um pouco as relações no espaço escolar, no ecossistema comunicativo das escolas, para que isso aconteça. Então, eu representei para elas, nos dois casos, um adulto, uma pessoa mais velha, que podia estar dando alguns pitacos a respeito de que caminho seguir para que elas possam serem reconhecidas como sujeitos sociais e poder avançar vida fora, né? Então é isso, né? Então nós poderíamos continuar conversando, né? Conversando, porque é justamente essa conversa a questão mais importante e essencial da educomunicação.